Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Voltamos agora para mais uma aula aí de administração estratégica. Lembrando que nós estamos falando da disciplina de estratégia para pequenas e médias empresas. Beleza, pessoal? Então nós vamos continuar os conceitos iniciais em relação à estratégia. Nós vamos fechar agora em 2 ou 3 vídeos esses conceitos sobre estratégia, beleza? Então estamos na parte 2 dos conceitos sobre estratégias. Eu começo falando para vocês do nosso slide, que é muito interessante, né? Nós termos aí a consciência dos estudos online. O estudo online depende mais de você, o que você está fazendo aí dentro do seu ambiente de estudo, como que você está estudando, você está se dedicando. Então é muito importante você ter as suas estratégias também de estudo, beleza? Então vamos voltar, vamos continuar aí. Lembrando que nós estávamos falando de alguns conceitos primordiais para você traçar uma estratégia de negócio. Começando aí, pessoal, com a missão da empresa. Lembrando que nós falamos da missão da empresa. Qual que é a missão da organização? A missão da organização é você ter sempre a ideia de razão de existir da empresa, né? Para que essa empresa existe? Será que essa empresa, todos os funcionários que compõem, sabem qual o propósito principal da minha organização? Pessoal, veja bem. Se os funcionários não sabem o propósito, a ideia principal da organização, fica muito complicado de a empresa conseguir dar certo. Ou seja, para que a minha empresa dê certo, eu preciso que os meus funcionários tenham esses conceitos em mente. Qual que é a razão de existir da minha empresa? Ou seja, a meta que eu quero alcançar. Sem a qual nada aconteceria, ou seja, se eu não atingir aquela meta, o propósito da minha empresa de existir, da minha organização, ele se esvai, beleza? Continuando aí, nos valores da minha organização, nos valores eu tenho aquelas ideias que a empresa coloca e que nem sempre ela segue. Lembrando que nós falamos aí dos valores da empresa dos Correios, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. Tem alguns valores lá que, dependendo de como a empresa dos Correios coloca, você fica um pouco na dúvida. Será que as minhas encomendas estão chegando realmente da maneira que eram para chegar? Então é uma coisa que nós ficamos aí um pouco em dúvidas, dependendo dos valores. Será que a empresa que está geralmente queimando combustível, queimando minério dentro daquela cidade onde ela polui, será que ela tem realmente um valor responsável com a sociedade, né, de desenvolvimento responsável, de ser ambientalmente responsável com a saúde daquela população? Então são coisas que nós devemos nos atentar. Enfim, enquanto administrador, você deve fazer os valores, deve montar valores da empresa, né, em que as pessoas, os seus consumidores, os seus clientes, os parceiros, em todos os stakeholders em geral, eles possam acreditar. Ou seja, valores que demonstram a autenticidade e a responsabilidade que a sua organização tem enquanto pertencente a uma sociedade. Beleza? Continuando aí. E a visão da empresa, pessoal? Como vocês fariam a visão? Lembrando aí, a visão da minha organização, ela precisa de ser montada a curto, médio e longo prazo. Nós vamos falar um pouco ainda sobre esse planejamento, como que eu construo um planejamento estratégico baseado em curto, médio e longo prazo, mas isso vai ser um pouco mais para frente. O que eu quero deixar claro para vocês não adianta você montar um negócio já pensando que você vai vender para o mundo inteiro, sendo que o seu negócio pode ser online. Professor, o meu negócio é online e eu posso já fazer
exportação. Sim, mas quem conhece o seu negócio, né? Então, o que temos que pensar se eu estou começando o meu negócio, o ideal é que pelo menos os meus pares, os meus colegas, a minha região conheça o meu produto. Se nem a minha região conhece o meu produto, como que eu vou começar um trabalho de vender o meu produto já para o mercado externo, se ninguém conhece esse produto ainda? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então a empresa ela tem que ter em mente o que ela quer ser. Só que o que ela quer ser em longo prazo, primeiro eu preciso de cumprir as minhas metas de curto e médio prazo, senão fica muito difícil eu conseguir alcançar uma meta futura de um planejamento que eu não realizei todas as minhas metas de curto e médio prazo. Então tem que se tomar muito cuidado na elaboração dessa estratégia aí. Beleza? E aqui qual a classe de clientes que eu quero atingir? Isso é muito importante, né? Será que o meu produto, o meu serviço é adequado àquela classe? E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte, pessoal. Temos que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de classe. Tem muita gente que eu já ministrei curso para o comércio que fala: o meu produto é para todas as classes. Pessoal, tomem muito cuidado com isso. Por quê? Se o seu produto é para todas as classes, ele acaba não sendo para classe alguma. Por quê? Porque é muito difícil você alcançar uma estratégia de atingir todas as classes de produto. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É uma classe específica. Eu vou trabalhar com classe B e classe C, professor, que são classes que eu acho que dá para eu trabalhar e vender o meu produto. Tome muito cuidado com as classes extremas, classe A, classe E. Por quê? Professor, eu vendo o meu produto para classe A. Será mesmo que o seu produto é de classe A? Com os seus consumidores são de classe A? Tem que tomar muito cuidado. Se você está numa pequena região, fica muito complicado você vender esses produtos para uma classe específica, principalmente a classe de muito dinheiro, de um alto padrão aquisitivo. Você está dentro de um shopping, de uma grande capital, às vezes nem dentro de um shopping ou dentro de um local específico, onde vai esse público da classe A, você consegue trabalhar somente vendendo produtos para essa classe. Por quê? Porque você tem que ter um consumo muito grande, né? Você tem shoppings, igual na região da Barra, do Rio de Janeiro, que são somente para esse público. Aí beleza. Você só tem loja Lelis Blanc, Guess, Coach, Gucci. Você só tem lojas específicas desse tipo de público. No shopping não entra, por exemplo, lojas da classe C e D, no máximo B. Ou seja, você tem um shopping, né, um local onde é adequado a esse consumo de produtos. Beleza? Continuamos aí então. Então, será que eu estou atendendo aquela classe específica? E o local aqui, o local de atuação da minha empresa, isso daqui é importante, né? Será que o local de atuação da minha empresa, ela é para aquele público? Lembrando o exemplo do shopping que eu dei para vocês aqui. E eu acho muito interessante essa classificação aqui do IBGE, pessoal. Essa classificação do IBGE, ela não fala especificamente de salários, porque os salários são defasados ao longo do tempo. Então achei muito interessante essa classificação do IBGE por renda aqui, classe E até 1 salário mínimo, a classe D lá de 1 a 3 salários mínimos, classe C de 3 a 5 salários mínimos, classe B de 5 a 15 salários mínimos e classe A acima de 15 salários mínimos. Essa classificação ela é importante, pessoal, porque geralmente, né, vocês devem saber nas aulas de economia, de matemática financeira, que o dinheiro ele perde valor, né, ao longo do tempo, devido a vários fatores como a inflação, você tem poder de compra, índices como IPCA, enfim. Então você tem uma classificação mais enxuta e que ela é mais atemporal. Então é muito interessante, eu sugiro vocês a gravarem esse tipo de classificação realizada
pelo IBGE, que ele é muito importante. Beleza, pessoal? Então nós ficamos aí no nosso primeiro vídeo ainda falando dos conceitos da parte 2, dos conceitos de administração estratégica. Até o próximo vídeo.